de Israel, o nascimento do antigo Israel. O desafio etnológico do Antigo Testamento. A atual Cisjordânia foi a antiga região onde mais tarde os cananeus fugitivos se tornariam os proto-israelitas. Para o renomado historiador Mário Liverani, especialista em Antigo Oriente Próximo, é quase impossível que no século XII, antes da Era Comum, as pessoas que implantaram as novas vilas pudessem ser identificadas como uma nova etnia, ou seja, que já fossem realmente israelitas. Por volta de 1170, Israel, ou melhor, o Egito, ainda de forma capenga, agonizando nos estertores da sua morte como potência naquela região, mas ainda ele estava ali presente. Então é praticamente impossível um Israel, principalmente de acordo com aquele Israel que a Bíblia narra, já existir naquela região, por volta de 1100 e uns quebrados. Apesar do Egito ter controlado Canaã até Ramsés III, o faraó Akenaton, que reinou entre 1352 e 1336, teve que lidar com algumas revoltas que lhe causaram muitas dores de cabeça. Aqui, como a gente já havia falado no outro vídeo, está aqui o mapa das terras altas, destacando a altitude do Levante, ali do Israel, que hoje também faz parte do Israel moderno, mas naquela época, ali, aquelas partes altas, principalmente Siquém, onde hoje é a atual Nablus, ali na Cisjordânia, ali aquelas terras altas, aquela região onde os primeiros israelitas começaram a implantar os assentamentos. A mais famosa delas, deflagrada pelo governante Siquém, Labaiú, e posteriormente continuada pelos seus filhos, marca um tempo de certo abandono que facilitou bastante o início do fim do domínio egípcio em Canaã. Ou seja, o Akenaton ele já estava ali, de certa forma, não dando muita atenção para aquela região, o que ensejou, as primeiras revoltas a terem um certo sucesso. Embora pareça que os israelitas tenham invadido Canaã por volta de 1400 antes da Era Comum, eles não deixaram nenhum indício até cerca de 1200 antes da Era Comum. Foi apenas durante a Idade do Ferro I, 1200 a 1000 antes da Era Comum, que a nação de Israel começou a tomar forma. As casas de 4 cômodos e colar de argolas que aparecem na arqueologia desse tempo são evidências que podem ser citadas como exemplos da cultura material israelita. Quem está dizendo isso é uma Bíblia evangélica, A Bíblia arqueológica, então, eles estão dizendo que não há nenhum indício de um Israel até 1200. Foi um longo processo de etnogênese pré-estatal que se estenderia de 1150 a 1050, isto é, do início dos assentamentos até o estado bíblico com Saul, quando Israel aos poucos se distinguiu da cultura cananeia. Em essência, os israelitas da Idade do Ferro I substituem os cananeus da Idade do Bronze Tardio, à medida que um Israel primitivo identificável emerge diante de uma Canaã em colapso, agora no seu último suspiro. A longa cultura cananeia na antiga Síria-Palestina durou até meados do século XIII, por volta de 1250, quando tudo desmoronou, e um século depois, por volta de meados do século XII, por volta de 1150, os egípcios recuaram, abandonando os últimos postos avançados, ameaçados por invasões dos povos do mar, dos quais um grupo muito citado na Bíblia chamado de filisteus faziam parte. Foi no intervalo de 200 anos, de 1250 a 1050,
quando as cidades-estados começam a sucumbir, dando lugar a uma série de pequenas aldeias rurais assentadas na região montanhosa central de Canaã, isoladas dessas cidades cananéias e também das cidades filisteias recém-criadas, até o primeiro rei Saul, que podemos situar com alguma segurança histórica o nascimento de Israel. O invencível Egito, agora no século XII antes da Era Comum, mostra-se fraco e incapaz de vencer os novos desafios geopolíticos de um novo levante. Mudanças climáticas, seca, revoltas de vassalos e invasões estrangeiras fizeram a grande potência ver seu domínio colapsar. Como não existe vácuo de poder, doravante começará uma acirrada disputa pelo poder na região. Mas um século antes, por volta de 1350 antes da Era Comum, entre os reinados de Amenhotep III e Amenhotep IV, o domínio egípcio na região já sofria sua primeira derrota significativa ao permitir que um governante cananeu desafiasse o poderoso Egito. Como já dissemos a Alhures, Labayu, governante de Siquém, numa audaciosa iniciativa, tenta tomar os territórios dominados pelos egípcios, expondo a fraqueza do reino. A rebelião iniciou-se nas montanhas centrais de Canaã, exatamente onde mais tarde surgiria o antigo Israel. É curioso que Saul também tenha começado seu movimento de libertação nas terras altas centrais. Somente mais tarde, com a dinastia Honrida, no início do século IX antes da Era Comum, que surgiu na mesma região montanhosa o primeiro estado independente de Israel. Com o colapso do domínio egípcio e o desaparecimento das cidades-estado em Canaã, ocorreram grandes ondas de assentamento nas terras altas durante os séculos XII e XI antes da Era Comum. Esse povoamento deu lugar, no final do Ferro I, por volta de 1050 antes da Era Comum, ao nascimento do que podemos chamar de Israel primitivo. O único momento em que Israel e Judá esteve independente foi nos 48 anos do reinado da dinastia Honrida, adicionando os 7 anos do reinado de Atalha em Jerusalém, entre 884 e 836. Antes disso, o território tinha sido dominado pelo Egito até o Bronze Tardio. Sendo assim, a primeira monarquia em Israel foi estabelecida pela dinastia Honrida e não por Saul. Haja vista que a pesquisa arqueológica das terras bíblicas ainda não conseguiu comprovar a existência histórica desse primeiro rei de Israel, segundo a Bíblia. Podemos resumir a origem de Israel através de um período de 4 séculos e meio, que começa em 1350 a.C., entre os reinados de Amenhotep III e IV, até a primeira metade do século IX antes da Era Comum. Início do reinado da dinastia Honrida. Durante o governo desses dois faraós, temos as cartas de Amarna, que relatam a situação em Canaã. Essas correspondências do século XIV antes da Era Comum, entre os governantes das cidades-estado e os faraós, registram uma rebelião que marca o início do fim do domínio egípcio na região. Labayu, governante da cidade de Siquém, a fim de tomar os territórios cananeus sob controle do Egito, começa uma insurreição a partir das terras altas centrais de Canaã, exatamente onde 200 anos mais tarde, por volta de 1150, irão surgir os primeiros assentamentos proto-israelitas. Aliás, o surgimento do próprio Israel está vinculado à crise das cidades-estado das planícies cananeias, que ocorreu entre 1250 e 1100. Um período de grande turbulência que abala a hegemonia egípcia em Canaã. Por mais de 350 anos, entre 1250 e 884, Israel será este pequeno grupo de tribos morando nas terras altas de Canaã. Somente quando Onri, pai de Acabe, sobe ao trono, que Israel arqueologicamente torna-se um estado com um exército forte e uma economia pujante e com boas relações comerciais, além de uma administração burocrática organizada, possível apenas com o aparecimento da escrita. Portanto, o nascimento de Israel abrange um período de mais ou menos 450 anos, que estende-se por volta de 1350 a 884 antes da Era Comum.
beneficiado pelo enfraquecimento egípcio em Canaã a partir da revolta de Labaiú, passando pelo colapso das cidades-estado, até Onri, a primeira evidência histórica de um Estado de Israel independente. As evidências da dinastia Onrida é confirmada pelos próprios inimigos de Israel. Os artefatos citam de forma inconfundível esse reinado em Israel, o que não acontece com os reis bíblicos Saul, Davi e Salomão, por falta de evidências. O monólito de Kurk, de 853 a.C., de Salmaneser III, em que Acabe é mencionado comandando o exército de 2.000 bigas e 10.000 soldados, e posteriormente o obelisco negro, de 841 a.C., que mostra a submissão de Jeú, filho de Onri. A estela de Mesha, de 840 a.C., em que o rei de Moabe declara que os Onridas se apoderaram das terras de Moabe por 40 anos, e por último, a estela de Teldan, entre 850 e 840 a.C., onde Azael, rei de Arã, afirma que Israel havia tomado as terras de seu pai, o rei Hadadezer II ou Ben-Hadad II. São provas epigráficas da existência dos reis Onridas.